Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa figura, assim, que surge muito rápido na Bíblia, sabe? Mas que deixa a gente pensando bastante. É a mulher cuxita, a segunda esposa de Moisés. Isso mesmo, uma menção breve, mas, nossa, com muita coisa para a gente explorar. A gente está se baseando num artigo legal do blog Estudos Bíblicos. Eles têm uma série ótima sobre as mulheres na Bíblia. Um material bem rico, vale a pena conferir depois. E o nosso papo aqui hoje é tentar entender o que a Bíblia diz e também o que ela não diz, né, sobre essa mulher. E por que será que essa passagem lá de Números 12 ainda ressoa tanto? Ok, então, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O centro de todo está lá em Números 12, versículos 1 e 2. Diz assim: Então Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Direto ao ponto, né? Mas já começa a polêmica aí. Exato. E o que chama atenção logo de cara é o silêncio. A gente não sabe o nome dela, Nada. nenhum detalhe da vida, de onde veio exatamente, o que aconteceu com ela depois. Zero informações pessoais. Ela é quase tipo uma figura fantasma na narrativa. Pois é. Mas, assim, se a gente não sabe muito sobre ela, talvez entender um pouco sobre o povo dela ajude, né? Quem eram esses cuxitas? Ah, isso é fascinante. A fonte que a gente usou lembra, né? Que Cuxi era filho de Cã, neto de Noé, tá lá em Gênesis 10. Certo. E os cuxitas eram o povo da Núbia, uma região que fica ao sul do Egito Antigo. Uhum. Então, já estabelece uma conexão geográfica e até genealógica bem importante para entender aquele mundo bíblico. Era um povo com sua própria identidade, sua cultura. Faz todo sentido essa conexão. Bom, aí a gente volta para Miriam e Arão. O versículo 2 continua a fala deles, né? Sim, eles dizem, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Opa, aqui a coisa fica realmente interessante. Com certeza. O texto liga a crítica sobre a mulher cuxita com essa disputa, essa reivindicação de autoridade espiritual. Fica a dúvida, né? Será que o problema era mesmo a origem étnica dela? Racismo, talvez? Ou será que usaram isso como desculpa? Exato. Ou será que a etnia foi só um pretexto para questionar a liderança do Moisés? Tipo, quem ele pensa que é? É uma ambiguidade muito forte no texto bíblico. Começa falando da mulher, mas rapidinho vira uma briga sobre quem tem o canal direto com Deus. Hum, E a resposta de Deus ali na sequência do capítulo, né, é bem dura com Miriam e Arão. Foca totalmente na presunção deles de se acharem iguais a Moisés. a Miriam fica com lepra, né? Temporariamente, mas fica. Exatamente. Isso meio que indica que, para o narrador da história, o ponto central era a rebeldia contra a autoridade que Deus tinha escolhido. Menos sobre a mulher e mais sobre o poder. Entendi. Essa leitura focada na dinâmica de poder faz sentido. E se a gente pensar num quadro mais amplo, assim, que tipo de lições ou reflexões essa história tão curtinha pode trazer pra gente hoje? Olha, várias. E bem profundas, viu? Primeiro, só o fato dele existir ali, casada com o líder máximo de Israel, Já quebra algumas ideias, né? totalmente desafia aquela noção de que o povo de Deus era, desde sempre, etnicamente fechado, homogêneo. Mostra que tinha interação, mistura com outros povos. Uma realidade mais complexa, mais diversa do que a gente às vezes imagina. Interessante isso. Que mais? Segundo, acho que expõe muito a humanidade do próprio Moisés. Sabe? Mesmo sendo o grande líder, o libertador, ele também tinha seus problemas em casa. É verdade. Conflitos familiares, críticas por causa das escolhas pessoais dele. Exato. Isso torna ele mais humano, mais real para a gente. Mostra que líderes, mesmo os espirituais mais importantes, não estão imunes a esses dramas pessoais, né? Com certeza. E tem mais alguma coisa? Sim, um ponto crucial, eu acho. Nos força a olhar para como as mulheres são retratadas na Bíblia. A história dela só é contada por causa do conflito dos homens ao redor. Nossa, é verdade. Ela é o pivô, mas não a protagonista. Isso. E muitas histórias de mulheres na Bíblia são assim, fragmentadas, mencionadas só em relação aos homens importantes. Então, reconhecer isso, sabe? E tentar dar o devido valor a esses pedacinhos de história, Mesmo que seja pouco. mesmo que seja pouco. Já é importante. Não é inventar coisa, mas é dar peso ao que está lá e se perguntar: por que será que só isso foi registrado?
Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Quer dizer que essa mulher cuxita, mesmo sem nome, quase sem voz, ela funciona como um espelho. Boa imagem, um espelho. Reflete a diversidade étnica do mundo bíblico, os desafios da liderança e, principalmente, lembra a gente da importância de procurar as vozes que ficaram meio de lado, né? As histórias que não foram tão contadas, especialmente as das mulheres. Exatamente. A história dela acaba sendo sobre como a gente lê e interpreta essas narrativas. Antigas também. Uhum. Resumindo, uma menção super rápida, uma briga de família que vira questão de autoridade divina e um convite para a gente pensar sempre sobre diversidade, liderança e essas perspectivas que muitas vezes ficam escondidas na Bíblia. É um microcosmo de temas gigantescos. Perfeito. E para quem está acompanhando a gente, fica aquela provocação final para pensar, né? Como será que a nossa leitura das histórias bíblicas mais conhecidas mudaria, talvez ficasse mais rica ou talvez até mais desafiadora, se a gente parasse mais para investigar essas figuras silenciosas? Essas personagens que aparecem rapidinho, mas que podem carregar um monte de significado não dito. Exatamente. Algo para a gente continuar pensando.